Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente com mais um projeto e hoje esse vídeo vai ser essa fatia de melancia. Então, nós vamos precisar de verde pinheiro e verde pistache para fazer a casca dela. Um pouco resfriado, mas vai dar certo. Aqui o verde pistache eu vou colocar em cima da linha ali, dando aquela esparramadinha. Não, para não ficar certinho mesmo, não. É só esparramado. Uns movimentos circulares, vai e vem. Só para sujar ali, em cima da linha. Se eu acho que eu coloquei 3 linhas, aí eu subi um pouco ali em cima, que é da parte que seria branco. Mas sem problema nenhum, nós vamos terminar. Quase preenche tudo, mas deixa umas vaguinhas assim em branco. Põe o pistache, esparrama. E vai levando até finalizar a parte mais escura da casca. Aí eu venho com o verde pinheiro. Pode ser o pântano também, mas eu acho que o pinheiro ficou melhor aqui. Eu faço o contorno mais escuro. É conforme ela tá o risco, né? Aí você faz assim. Uma faixa pistache, uma faixa pinheiro. E assim sucessivamente. E vai esparramando e subindo por cima da outra, ó. Precisa unificar muito, não. Só sujeirinha mesmo, para deixar as vaguinhas de uma e de outra. Intercalado. Aqui seria o final, ó. E eu passei o verde pistache para cima, que seria branco, mas a gente vai terminar assim mesmo. Vai dar certo também. Não é uma pintura realista, né? Então, a gente ousa errar. E outra é para treinar, né? Treinar a fatia de melancia. Aqui eu contorno o cantinho. Acertando ali, né? Porque como eu errei a parte do risco ali, então nós vamos consertar aqui, vai ficar legal. Volte e meia você mistura as duas cores para dar uma ajeitada. Aqui eu vou fortalecer mais o pistache. Se for um lugar muito pequenininho, você pode dar batidinhas. O importante é que fique as duas faixas e não necessariamente certinha, sabe? Desculpa. Agora que já deu uma secadinha ali, eu já venho e reforço mais o pistache. E vamos arrumando. Onde falta, a gente põe um pouquinho mais de pinheiro. E pedaço assim é um pouquinho mais complicadinho de fazer, mas é legal, é pequeno, né? O espaço. Pode ver, eu ponho uma, outra, aí reforço e depois eu venho de novo escurecendo mais aonde precisa. Vou pegar um pituá aqui para dar umas batidinhas com o pinheiro, que eu acho que vai dar mais certo. Vamos testando aí, gente. Mas se não tiver o pituá, não tem problema não, pode fazer com qualquer pincel. O importante é o resultado, né? Sem muita tinta, bem pouquinha mesmo, para não cobrir a cor mais clara. Peguei um menorzinho aqui, que eu acho que vai dar mais certo. Aí você retoca o pistache de novo. Se vê que ficou bom, não precisa. É que aqui eu dei uma atrapalhada aqui, eu vou arrumar. Porque tem melancia de todos os tipos, né? Tem umas mais escuras, mais claras. Outras que é só uma faixinha mais clara e o resto tudo escura. Tem de todo jeito. Só não vi ainda aquelas amarelas.
Melancia amarela eu nunca vi. Pra mim que é quase que um melão. Que eu acerto aqui, ó. Aqui é bem retinho, né? E eu ali tá tudo manchado. Pintar melancia é gostoso, eu gosto. Eu amo pintar melancia. Aqui eu pego o marfim. Vou fazer a parte mais clara ali. Se você não tiver o marfim, pode ser branco mesmo. Mas como eu tenho um restinho de marfim, o bichinho tá tão velho que eu vou usá-lo. Pode misturar também os dois. Que eu passo ele, ó, quase que rente, deixando a bordinha para passar um verdinho ali. E subo. Preenche, esparrama. E com o verde folha, eu vou fazer uma sujeirinha de verde ali, bem pouquinha coisa. Bem pouquinho mesmo. Depois a gente vem e escurece mais. Me atrapalho todo nas tintas. Passa do outro lado já de uma vez. Você já vem com o marfim, fica bem mais interessante. Porque se passar depois, eu acho que fica muito marcado. Porque no automático, né? A parte branca da melancia, ela tem uma bordinha mais clara, verdinha. Eita. Já vem com o marfim, ó, já finaliza, pode ver. Ficou melhor do que do outro jeito que eu fiz. Primeiro o claro, depois o verde. Põe um pouquinho de branco aqui para dar uma clareada, que tem mais luz desse lado. E com o vermelho vivo, eu vou começar a escurecer aqui. Põe bem pouquinho assim, ó. Esse parrama vai ficar meio que rosa, né? Com o marfim não fica tão rosa. Com o branco fica meio rosa. Aí faz a união das duas cores ali, ó. Aqui também. Já vai preenchendo e esparramando. Precisou de um pouquinho mais de branco? Põe. É bom. Não tem divisória quase, mas algumas até que aparece mais. Esse tecido é um pouquinho grossinho. Aí se passar só o pincel por cima, fica bonito, mas depois que lavar ele vai descorando. E se fizer a tinta preencher bem a trama para não aparecer nada, com certeza sua pintura vai durar muito, muito tempo. Aqui eu pego um pincel pituá para preencher. Com vermelho vivo, já vou subindo por cima do outro que eu já passei primeiro, ó. Unificando mais. Sem chegar muito no branco, tá? Vamos preenchendo. Sem pressa. Ali na bordinha eu deixo um fiozinho, porque o pincel pituá pode passar para fora a pintura, né? E aí não é legal. Então você deixa uma bordinha lá para fazer com o pincel chato. Ó, só que a sujeira do pincel vem escurecendo um pouquinho mais aqui, ó. Unificando para tirar aquela divisória do branco com o vermelho. Se precisar, você já sabe o que fazer, né? Mais branco. Aí vai esparramando e subindo. Mas é sujeirinha, coisa pouca, gente. Pouca mesmo. Depois de seco, dá pra você ver aonde tá faltando uma cor e outra. Quando tá molhado assim, parece, né? Mas depois de seco é que dá pra saber direitinho.
E aqui eu não falei, ó. Eu fiz o fundo com amarelo limão, diluidinho com aquarela. Ou se não tiver aquarela, pode ser água mesmo. Põe uma gotinha de água e uma pincelada do amarelo lá, com pincel pituá. Ou não, pode ser qualquer pincel também. Mistura bem, tira o excesso e faz o fundo ali, ó. E a parte de baixo eu fiz com cinza. Também diluído. Depois eu vim e escureci mais com cinza puro ali, ó. Na sombra mais forte. Aqui eu vou colocando vermelho vivo para preencher. Não, vermelho escarlate. Vermelho vivo foi o primeiro que eu coloquei, é o mais claro. Esse é o segundo, intermediário. Vermelho escarlate. Ou vermelho tomate, sem problema nenhum. Aqui eu venho com o vermelho vivo e clareio um pouquinho mais, ó. Pode ver que vai ficando mais claro. Desculpa. Como eu não tenho o fluorescente, o vermelho vivo vai ser a parte do fluorescente. Mas se você tiver o fluorescente, pode pôr ali, ó. E a sombra a gente vai usar o púrpura. Aí eu venho com um pouquinho do púrpura aqui, ó. Fazendo a sombra. Faço o risquinho certinho aqui e vou esparramando. Esmaçando bem para um lado. Dou uma sujadinha aqui embaixo. E aqui em cima tem um corte, uma dobrinha. Então, eu vou colocar o púrpura por baixo. Fazer uma sombra, deixando a pontinha lá mais clara, ó. E desço com essa tinta para baixo. Bem pouquinho também, não precisa ser muito, não. Aqui na pontinha eu faço um pouquinho. Acerto aqui direitinho. Aqui também. E vamos terminando, dando acabamento. Por causa de vários motivos, eu não vou fazer o vídeo inteiro com o copo e a flor e a borboleta. Eu vou fazer por partes, não porque eu queira. É para não ficar muito longo o vídeo e eu não vou conseguir gravar durante aí 1 hora, mais ou menos. Isso não fica muito grande também, fica difícil para assistir. Aqui eu venho com o púrpura e faço uma sujeirinha, uma sombra no lugar que vai as sementes. Coloco a tinta lá e tiro o excesso e deixo aquela sujeirinha lá. Uma sombrinha mesmo. Não precisa ser muita tinta não, bem pouca. Que eu acerto a sombra com pincel filete. Esse pincel, gente, eu costumo fazer os vídeos e não falar deles. É o pincel da Castelo, C522, se eu não me engano. Eu não tô vendo o pincel aqui, porque eu tô editando, tá? Eu comprei na Sonhos de Arte, da Angélica Renata, das Sonhos de Arte, da loja dela, que é a professora, né, de pintura. Eu gostei muito. Ó, gente, não é propaganda não, tá? É porque eu gosto muito desse pincel, tem que falar. Só vocês procurar Sonhos de Arte. O emblema dela é um passarinho. Da Angel Pinturas. Angélica Renata. Aqui eu pego o pituá, ó, eu ponho uns pontinhos de marfim. Aí eu dou uma esparramadinha ali, sem levar muito longe. Só para dar uma clareada em volta da sombra. Pego um pincelzinho menorzinho e vou esparramando ali, ó. Precisar mais, a gente põe. Contorna a sombra com as batidinhas e depois você vem esparramando. É demoradinho essa parte, mas só que fica legal o efeito. Precisa clarear muito, não. Depois de seco, se for necessário, você coloca mais luz. Precisa ser em todas elas também, só em alguns pontos. Porque se você vê a melancia, pode ver que ela é um pouquinho mais clara, né?
Gente, esse tempo deixa a gente resfriado do nada. Aqui eu vou arrumar os cantinhos. Isso se chama... Fazer essa parte aqui é os acabamentos. Depois de seco, não deixe de fazer o acabamento, tá? Às vezes eu deixo, é relaxo meu. Mas faça o acabamento, você vai ver. Pintura é isso, né? Começa, depois faz o acabamento, mais um ajeitadinho, um risquinho ali faz a diferença. Com o preto, eu vou fazer as sementes. Redondinho embaixo e pontinhas para cima. Com pincelzinho filete ou pequeno, né? Bem fininho. Faz a pontinha mais para cima e a parte de baixo faz mais arredondadinha. Bem dentro daquela sombra que a gente fez antes. Se puder, faz semente menor ainda do que a sombra para aparecer a sombra. Eu aqui já taquei uma semente bem grande. Depois de seco dá para arrumar, né? Você vem com púrpura e faz uma sombrinha em volta, mas assim, bem devagarzinho, pincelzinho pequeno. Dá para arrumar, gente. Aqui eu acerto. Todas. Não precisa fazer necessariamente várias. Só um pedaço desse melancia quase nem aparece. Porque tá por dentro. Ai, desculpa. Aqui eu venho com umas pinceladinhas de branco ou marfim. Só um pinguinho ali. Eu ainda tô trabalhando nisso, gente. Qualquer hora dessa a gente ajeita mais essas sementes, porque as minhas não ficou muito interessante, não. Aqui eu ponho um pouquinho mais de verde pistache, que já deu uma secadinha, eu vou dando uma reforçadinha, dando uma subidinha para cima do pinheiro, verde pinheiro. Manchadinha mesmo, se não muita tinta, só sujeirinha. Retocando ali aquela parte, porque quando seca fica mais escuro, né? Ou mais claro. O pistache fica mais escuro. Aí você vem clareia um pouquinho mais de pistache. Vem com o pincel seco e limpo e seco e põe por cima e tirando o excesso assim, ó, sem esfregar, sabe? Você só coloca e tira. Dá uma limpada ali. Com o verde pinheiro faz a mesma coisa. Dando um risquinho, um pontinho qualquer ali só pra dar uma diferenciada. Se tiver dúvida, sabe o que você faz? Procura uma foto de uma melancia e olha para vocês verem como que é. E vai ajeitando, retocando os cantinhos, pontinhas. O importante é ficar assim, a visão. A hora que a gente olhar, falar assim, é quase igual. Porque igual não fica, né? Então é isso, gente. Nosso vídeo já tá quase terminando. Que eu retoco as luzes e sombra. E o nosso desenho vai ficando pronto. Me perdoe o mau jeito de algumas coisas. Mas aqui a gente tá aprendendo juntos. Aqui eu reforço a luz, ó. Pode ver. Põe um vermelho mais claro para iluminar. Depois de seco, retocando. Eu tô retocando aqui por causa do vídeo, tá, gente? Mas vocês esperem secar para retocar, que é muito bom. Fica bem melhor. Fica perfeito. Aqui eu vou passar um verde musgo na bordinha para dar uma escurecidinha, que ficou tão claro aqui e eu não gostei muito. Aí agora sim ficou melhor. Eu achei. Pouquinha coisa, só uma sujeirinha de nada. Porque o corte não tem variações, né? Ele é reto, assim, perfeito, né? Um corte de uma faca. E aqui a gente tá fazendo uma fatia toda manchada a bordinha e não dá, a faca não é de serra, né não?
Então, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.